da Adã, está aqui conosco também nos prestigiando essa noite. 4:9, eu vou ler até o 12, amém? Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o teu trabalho. Porque se um cair, o outro, irmãos, levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, quem vai aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Queridos, perceba o que diz a palavra de Deus, que é melhor serem dois. E o último versículo que nós lemos diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão depressa. E esse cordão de 3 dobras já foi dito aqui pela vida do nosso pastor Marcos. Quero até agradecer pelo convite, sua esposa, quando ele disse que é ele, a esposa e Deus. Esse é o cordão de 3 dobras. Amém? Deus no relacionamento, Deus no casamento. Amém? Então eu quero falar algumas coisas aqui do casamento, sobre o casamento. Eu quero que você vá ouvindo e a gente vai de repente ler um ou outro texto. O primeiro ponto, irmãos, é a natureza do casamento. Usando esse tema Unidos para Sempre, vamos falar sobre a natureza do casamento. O casamento é um relacionamento profundo que demanda o abandono de outros relacionamentos. É uma separação antes de ser uma união. Ou seja, antes de você se unir, você precisa se separar de algumas coisas. O casamento exige abnegação e devoção, demanda constante renúncia e contínuo investimento. Só as pessoas altruístas que oferecem mais do que cobram. O segredo de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa, mas ser a pessoa certa. O casamento pode ser a antessala do céu ou o porão do inferno, um largo horizonte de liberdade ou uma sufocante prisão, um abrigo seguro ou uma arena de brigas, contendas e intermináveis discussões. Amém, irmãos? Então o casamento, ele é algo de Deus, ele é projetado por Deus, foi constituído lá em Gênesis capítulo 2, o versículo de número 24. O primeiro casamento, quem fez foi o próprio Deus, foi fundado, constituído por Deus, o modelo do casamento. E o modelo do casamento, número 1, o casamento, ele deve ser heterossexual. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, fez o Senhor. Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. O casamento deve ser monogâmico. A monogamia é o padrão de Deus para o casamento. Deus não criou 2 mulheres para um homem, nem 2 homens para uma mulher. Então Gênesis capítulo 2 versículo 24 diz o que? Deixará o homem o que, irmãos? Seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, sua esposa. Amém? E ambos serão uma só carne. Tanto a poligamia, um homem com várias mulheres, quanto a poliandria, uma mulher com vários homens, estão fora do padrão de Deus para o casamento. Amém? Quando você vê esses casamentos que estão surgindo por aí, de homem com 2, 3 mulheres, isso está totalmente fora do padrão de Deus.
Mesmo que talvez você encontre algum texto na Bíblia, fulano tinha 2 mulheres, ciclano, mas esse não era o padrão de Deus. Amém? O padrão de Deus é Gênesis 2, 24, casamento monogâmico. Amém, meus irmãos? Amém. O casamento deve ser monossomático. A Bíblia diz: pois, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. O que significa ser monossomático? Significa um corpo só, unidade, união de cônjuges em uma só carne. O escritor Adam Clarke, ele diz o seguinte, que Adão e Eva poderiam ser considerados não apenas um só corpo, mas também como 2 almas em um só corpo. Amém? Então, irmãos, o casamento, ele deve ser monossomático. Amém? Uma só carne. Amém? Uma só carne. O marido precisa sentir a dor da esposa. A esposa precisa sentir a dor do marido. Isso é ser uma só carne, uma união, uma unidade. Número 4, amados. O casamento, ele deve ser indissolúvel. O casamento deve ser para toda a vida. Para toda a vida. Esta é uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento, ele é indissolúvel. Ninguém tem autoridade para separar o que Deus uniu. Marido e mulher devem estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. Só a morte pode separá-lo. Amém? Vamos ler um texto, se você puder abrir a sua Bíblia, sobre esse tópico, o casamento deve ser indissolúvel. Abra em Romanos 7, por gentileza, irmão. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 1 e 2. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive. Estás ligada pela lei, mas morto o marido, estás livre da lei do marido. Vamos ler mais um texto, 1 Coríntios capítulo 7, e o versículo 39, amém? Importante que os irmãos leiam, para que as suas dúvidas sejam sanadas, amém? 7,39, se tiver Bíblia no celular, leia no celular. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então perceba que o casamento, ele deve ser indissolúvel. Infelizmente nós temos notado aí o alto índice de divórcios, mas eu quero aqui ratificar os irmãos que esse não é o padrão de Deus. O casamento nasceu no coração de Deus. O divórcio nasceu no coração do homem. Amém, irmãos? Então, não procure uma alternativa para resolver o seu problema, porque quando um casal tem um problema, a primeira coisa que passa na mente dos cônjuges é o divórcio, é a separação. Vou separar. Por quê? Porque está todo mundo separando, porque o mundo está ensinando isso. Mas coloque no teu coração essa noite que o casamento, ele deve ser indissolúvel. Amém? Até a morte. Até a morte. Coloca isso no seu coração. Eu sei que nesse mundo que nós estamos vivendo, isso é meio complicado, né? Isso é meio complicado. Mas nós acreditamos na Bíblia.
na palavra de Deus, e nós vamos ficar com a Bíblia em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu me lembro uma certa feita, eu estava ouvindo o bispo Edir Macedo falar sobre o casamento dele, que ele é casado há quase 50 anos, e alguém perguntou a ele assim o seguinte: como é que o Senhor conseguiu, e consegue viver há tantos anos casado com a mesma mulher? Aí ele disse assim: nós tivemos uma briga na década de 70, e a minha esposa falou de divórcio, e quando ela falou divórcio, eu repreendi ela, e disse: nunca mais você fala essa palavra aqui dentro da nossa casa, porque aqui na nossa família, no nosso casamento, essa palavra divórcio ela não deve existir. No nosso dicionário, essa palavra divórcio não deve existir. E aí eles disseram que tiveram outras brigas, mas nunca mais falaram de divórcio. Por quê? Porque alguém cortou o divórcio pela raiz. Amém, irmãos? Então não seja levado. Ah, pastor, lá no serviço tem uma colega minha que divorciou, está bem. Ah, um amigo meu, irmão, não deixa ser levado. Seja guiado pela Bíblia, não seja guiado pela cultura do mundo. A cultura do mundo, irmãos, ela bagunça a família. A cultura do mundo ela é como um caminhão sem freio numa ribanceira. Vai levando, vai bagunçando, vai destruindo o padrão, família, vai desfigurando tudo. E às vezes quer nos afetar, nós que somos servos de Deus. Mas nós vamos ficar com a palavra de Deus. O casamento é indissolúvel. Amém? Número 5. Nós devemos desfrutar do casamento, pois ele é apenas para esta vida. Para esta vida. O casamento é uma aliança de amor, compromisso e fidelidade entre um homem e uma mulher. Inclusive, irmãos, eu não trouxe aqui a Constituição da República Federativa Brasileira, mas dentro da Constituição, quando se trata no artigo, quando se trata sobre casamento, lá está escrito o seguinte: o casamento ele deve ser feito entre um homem e uma mulher. A Constituição garante isso, a Constituição do nosso Brasil. Esta aliança é firmada diante de Deus e ratificada apenas a esta vida, ou seja, ela não se estende pela eternidade. Jesus deixou isso claro quando disse: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Então você tem que aproveitar, amém, o casamento aqui nesta vida. Pastor, mas quando eu chegar no céu com a minha esposa, lá não terá esse sentimento, Tem gente, irmãos, que em vez de aproveitar essa vida agora, está esperando ir para o céu. Não, pastor, lá no céu eu vou andar em rua de ouro, dar da mão com a minha esposa, a gente vai andar na carruagem de fogo lá no céu. Não, queridos, o casamento é para esta vida. É aqui que você tem que desfrutar o melhor do seu casamento, porque lá no céu nós seremos irmãos, amém? Não vai ter malícia na nossa mente. Você vai encontrar sua esposa lá, vou dar uns beijos nela lá no céu, não vai ter isso. Você aproveita isso aqui, e lá em cima a visão que você vai ter da sua esposa vai ser uma visão de irmãos, sem malícia, sem maldade, vai ser uma pureza tremenda no céu. Ok, meus irmãos? Então você tem que fazer o quê? Aproveitar o casamento que é nessa vida. Aproveita o máximo que você puder. Amém, irmãos? Aproveita o casamento, ok? Porque ele foi feito para essa vida. O casamento envolve um pacto diante de Deus. O casamento foi a única instituição estabelecida por Deus antes da queda. Ele deve ser considerado digno de honra por todos os povos, em todos os lugares, em todo o tempo. Então vamos ler mais um versículo, irmãos. Abra em Hebreus, capítulo 13. Capítulo 13 de Hebreus, o versículo 4. Treze e 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. Então vejamos que o matrimônio,
ele deve ser venerado, amém, irmãos? Deve ser honrado, né? Um leito sem mácula, ok? E aqueles que se dão à prostituição, aos adultérios, Deus os julgará. Deus os julgará. Então o casamento, irmãos, o casamento é um pacto diante de Deus. Alguém acha que está preso somente na certidão de casamento em um cartório? Não. Primeiramente você fez um pacto, uma aliança diante de quem? De Deus. Ok? Depois diante das testemunhas da terra. Então você tomou uma decisão, irmãos. É por isso que toda pessoa casada, todo casal, ele precisa ter dentro do seu coração uma determinação de decisão. Eu decidi casar com a Cíntia. Então pode aparecer milhares de mulheres no meu caminho, mas eu já decidi. Quem vai ser a minha esposa por toda a minha vida vai ser a Cíntia. Se eu tiver esse pensamento, a gente não fracassa, a gente não se distrai, amém, irmãos? A gente não vai trocando. Tem gente que troca de esposa como troca de roupa, troca de marido como troca de roupa, irmãos. Está errado isso. Então decisão, eu decidi, defeitos, qualidades, mas eu decidi, é essa a pessoa que eu decidi me casar, amém, irmãos? Então essa pessoa que está do seu lado aí é a pessoa que você decidiu. Coloca isso no seu coração. Não fica na dúvida não. Não, casou. E o pacto que você fez foi primeiramente diante de Deus. Por quê? Porque Deus, ele odeia o divórcio. Vamos ler mais um versículo? Malaquias, abra sua Bíblia por gentileza. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 2. Malaquias 2,16. Vamos ler toda a igreja, amém? 2,16. 1, 2, 3. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que envolve a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Tem tradução que está assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que o que? Aborrece o divórcio, ou odeia o divórcio.